Olá! Apresentaremos a seguir o tema 11, que consiste na análise dinâmica de um sistema vibratório, comparando os modelos linear e não linear. Aqui podemos ver um exemplo de mola linear e outra mola não linear. Neste slide, discorremos brevemente sobre a caracterização de uma mola não linear. A partir daqui, citamos vantagens nas aplicações de molas não lineares, como encaixes de engrenagem, componentes em contato direto com a mola, frenagem de veículos, estabilidade e dirigibilidade. O problema proposto consiste de 3 molas e 3 corpos, além de uma força excitadora harmônica. Foram feitas 2 análises. Na primeira, a mola K1 é linear e na segunda, cúbica, ou seja, não linear. Portanto, nossas análises do sistema dependem de a mola 1 ser linear ou não, ou seja, ela determinará a natureza do sistema, de ser linear ou não. Para o sistema linear temos 3 molas lineares, amortecimento viscoso proporcional e força excitadora harmônica. Já para o não linear, temos uma mola cúbica e 2 lineares, amortecimento viscoso proporcional e força excitadora harmônica. Neste slide estão os pontos que serão abordados no decorrer desta apresentação, sendo que 2 tópicos foram adicionados. O primeiro é referente à linearização do sistema não linear, e o segundo, uma discussão de problemas numéricos com os quais nos deparamos no decorrer do projeto. Obtivemos os DCLs para todos os corpos do problema. Conforme pede o exercício, tendo os DCLs em mãos e realizando o balanceamento de forças, obtivemos a equação de movimento do sistema na forma matricial, literal e com valores para o sistema linear e o não linear. Para o sistema linear, consideramos 2 casos, um conservativo e outro dissipativo com amortecimento proporcional. Conforme o método descrito no livro do Inman, obtivemos uma expressão para simular o amortecimento no sistema, mesmo sem a presença de amortecedores neste. Fizemos isto para assumir com a resposta transiente e obter somente a resposta permanente depois de certo tempo. Como o sistema possui 3 graus de liberdade, ele apresentará 3 modos de vibrar, os quais estão ilustrados na tabela. Aqui é possível notar a posição da esfera e dos blocos 1 e 2 em função do tempo para o sistema linear, em regime permanente. Em seguida, realizamos as mesmas análises para o sistema não linear. A partir das análises das respostas em frequência do sistema linear, pudemos confrontar tais resultados gráficos com as frequências naturais encontradas pela solução utilizando o método do Inman, detalhado no relatório. Como esperado, a resposta apresentou 3 picos em cada uma das 3 frequências naturais, cujos valores numéricos coincidiram. Para confirmar a resposta em frequência obtida pelo método do Inman, utilizamos o método apresentado na videoaula 25, que consiste num sistema de equações algébricas. Além de o resultado ter sido o mesmo, foi perceptível uma grande diminuição no tempo de processamento, que caiu de 4 horas para meia hora, uma vez que não precisamos esperar a fase transiente sumir. Entre o primeiro e o segundo pico, houve uma inconsistência no método numérico. Já pelo método encontrado no livro do Ewings, lançamos mão da análise da função resposta em frequência, cuja análise da parte real nos fornece os 3 picos correspondentes às frequências naturais. Comparativamente aos outros 2 métodos utilizados anteriormente, este nos forneceu as frequências naturais no menor tempo de processamento, apenas meio segundo. Para obter o diagrama de Nyquist, plotamos um gráfico da parte real pela parte imaginária da FRF. Tal diagrama nos permite dizer se o sistema é estável ou não. Neste slide estão ilustradas a resposta temporal de todos os corpos para a resposta linear, sendo que este representa o sistema conservativo e este o dissipativo, considerando intervalo de 0 a 5 segundos. Nessa escala de tempo não foi possível notar uma diferença significativa entre as amplitudes. Aumentando o intervalo de tempo analisado, podemos enfim perceber o efeito do amortecimento proporcional na resposta total. Repetindo as análises para o sistema não linear, aqui temos 2 gráficos de diferentes escalas de tempo, para a resposta conservativa e um para a dissipativo. Observando este primeiro gráfico, notamos que o período não varia com o transcorrer do tempo. E neste,
podemos observar o característico aumento no período Repetindo das a oscilações análise da resposta total. Aqui temos as duas respostas temporais. Neste gráfico, que ilustra o sistema não linear, temos offsets não nulos e diferentes entre si. Para o caso linear, não há offsets. Comparando as respostas amortecidas, notamos que o sistema não linear possui período variável e o sistema linear possui período constante. Igualando o equacionamento linear ao não linear, obtém-se que o k linearizado vezes o valor médio de x é igual a k original vezes x ao cubo. Dessa maneira, obtemos esta equação e geramos esses gráficos de k em função de x e da força em função de x. Temos a resposta em função de tempo para diferentes amortecimentos e o k linearizado em função do tempo gerado para esses deslocamentos. Observa-se que no regime permanente pode-se utilizar o k linearizado constante. Por meio desta tabela, constatamos que ao variar o amortecimento, o offset também varia. Como o valor de offset é utilizado para calcular o k linearizado, podemos dizer que o amortecimento influencia indiretamente no valor de k linearizado. Por fim, abordaremos agora um problema numérico computacional, que encontramos durante nossas simulações, e que reflete um problema típico de processamento de sinais, aliasing. Este fenômeno ocorre quando os intervalos de tempo processados ou simulados em computador são maiores que metade do período de oscilação do sistema. Sendo assim, há o espelhamento de frequências naturais, as quais na verdade não existem, o que leva a uma análise errática do problema. Nesses dois exemplos, pode-se observar picos que nos levam a frequências naturais, não correspondentes às reais. Concluímos então que a linearização pode ser feita com precisão para o regime permanente. Além disso, devemos atentar à discretização dos intervalos para que não façamos análises errôneas do sistema. Por fim, vimos também que a linearização não influencia no offset, o qual precisa ser obtido por medição. Através desses gráficos, notamos que, primeiramente, a amplitude inicial do sistema não linear pode ser bem estimada com a linearização. Ainda que o decremento dessa amplitude ao longo do tempo é semelhante para ambas e, finalmente, que para regime permanente, a fase e a amplitude são idênticas, sendo necessário apenas aplicar o offset. RP é resposta permanente ou